A mentira da crucificação. O segredo que pode destruir tudo o que você acredita sobre fé, salvação e Deus. O que você vai ouvir neste vídeo ficou escondido, perdido ou proibido por quase 2000 anos. Muitos desses textos a igreja não queria que o povo comum lesse na íntegra. Você tem coragem de olhar para a verdade nua e crua que a arqueologia, a ciência e os manuscritos antigos estão revelando agora? Olá, eu sou Everson e já te peço para se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos lá! Este é o seu despertar espiritual, o seu apocalipse pessoal, revelações que vão iluminar a sua alma como um raio de luz que ninguém consegue apagar. Prepare-se, porque o que vem agora vai abalar os alicerces da sua fé de forma profunda. Novas evidências, manuscritos saídos de cavernas no deserto do Mar Morto e de jarros enterrados no Egito mostram uma história muito mais rica, diversa e surpreendente do que a versão oficial que nos contaram durante séculos. Uma narrativa que foi suprimida, copiada de forma seletiva ou simplesmente esquecida. A crucificação de Jesus aconteceu? Sim. Historiadores romanos e judeus confirmam que ele foi executado por crucificação sob Pôncio Pilatos. Mas será que o significado que construíram em cima desse evento é exatamente como nos ensinaram? Mergulhe comigo nessa investigação sem filtro e descubra por que esses textos antigos foram considerados tão perigosos que mereceram ser enterrados ou declarados heresia. Primeiro ponto: a crucificação e as provas históricas que ninguém mais pode ignorar. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947 e com novos fragmentos encontrados na Caverna do Horror em 2021, revelam um judaísmo cheio de expectativas messiânicas intensas. Eles falam de um Messias que sofreria, de um mestre de justiça perseguido, de juízo final e de um tempo de transformação. Recentemente, entre 2025 e 2026, pesquisadores conseguiram decifrar fragmentos crípticos que reforçam essas ideias de redenção e de um Salvador que viria para Israel. Isso mostra que a ideia de um Messias que sofre já existia no judaísmo do século I, muito antes de ser aplicada a Jesus. Flávio Josefo, historiador romano do século I, menciona Jesus como um mestre sábio executado por Pilatos. Tácito, outro romano, confirma: Cristo foi executado sob Pôncio Pilatos no reinado de Tibério. A crucificação é um fato histórico aceito, mas os evangelhos apócrifos nos mostram que a interpretação espiritual desse evento pode ser muito mais profunda do que a doutrina oficial nos apresentou. Segundo ponto: os evangelhos apócrifos, os livros sagrados que a igreja não incluiu no cânone, e o que eles realmente revelam. Em 1945, no Egito, trabalhadores descobriram a biblioteca de Nag Hammadi, 52 textos gnósticos antigos que mudaram para sempre nossa compreensão do cristianismo primitivo. Imagine diários espirituais dos primeiros seguidores de Jesus, que ficaram escondidos por 1600 anos debaixo da areia. Nesses textos, Jesus não é apenas o homem pregado na cruz. Ele é o mestre que ensina que o reino de Deus está dentro de você. O Evangelho de Tomé, um dos mais importantes, diz: o reino está dentro de vocês e está fora de vocês. Quando vocês se conhecerem, serão conhecidos e entenderão que são filhos do Pai vivo. Uma mensagem de iluminação interior, sem necessidade de templo ou hierarquia religiosa rígida. Por que esses textos foram deixados de fora do cânone? Porque eles enfatizavam a experiência direta com o divino, a gnose, conhecimento interior, em vez do controle institucional. No século IV, com a lista de Atanásio em 367 d.C. e o Concílio de Cartago em 397, a Igreja escolheu os livros que ajudavam a unificar a doutrina. Muitos apócrifos simplesmente pararam de circular amplamente. Mas agora eles voltaram à luz,
e estão libertando mentes em todo o mundo. Maria Madalena não era apenas uma seguidora arrependida. No Evangelho de Felipe, texto gnóstico de Nag Hammadi, ela é chamada de companheira de Jesus, e o texto diz que ele a beijava frequentemente na boca, um símbolo gnóstico de transmissão de conhecimento espiritual. No Evangelho de Maria, Pedro discute com ela, questionando por que Jesus a amava mais do que aos outros discípulos. Isso mostra que Maria Madalena era uma líder espiritual central nos primeiros grupos. Não existe prova histórica concreta de que ela foi esposa de Jesus ou que tiveram filhos. Essa ideia ganhou força com romances modernos como o Código da Vinci. Mas o que é fato é que o cristianismo primitivo dava espaço muito maior às mulheres do que a igreja posterior permitiu. A diminuição do papel de Maria Madalena ajudou a reforçar o modelo hierárquico masculino que dominou por séculos. Terceiro ponto. A Bíblia que você lê hoje passou por escolhas humanas ao longo dos séculos. 7 livros que hoje chamamos de deuterocanônicos: Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e partes de Éster e Daniel, foram incluídos na Bíblia católica, mas excluídos da protestante. O Evangelho da Infância mostra um Jesus criança realizando milagres, texto apócrifo que revela como algumas comunidades imaginavam um menino divino. O livro de Enoque, citado no Novo Testamento, fala de anjos caídos e juízo final, mas foi excluído porque não se encaixava perfeitamente na doutrina oficial. Em Isaías 7:14, a palavra hebraica alma significa jovem mulher, não necessariamente virgem. Em Jó, Satanás aparece como um acusador no conselho divino, não como o diabo eterno inimigo de Deus. Essas traduções e escolhas moldaram a fé de bilhões, mas hoje, com os manuscritos mais antigos, podemos ver o que foi ajustado ao longo de 2000 anos. Quarto ponto, o despertar espiritual. Por que questionar pode ser a sua maior salvação? E se a mensagem central de Jesus nunca foi criar uma religião com intermediários, rituais e dogmas, mas mostrar que o divino habita dentro de cada ser humano? Os textos gnósticos revelam isso com clareza. O reino não vem com observação externa, ele está dentro. A arqueologia prova que o cristianismo primitivo era extremamente diverso: gnósticos, ebionitas, proto-ortodoxos. A versão que venceu foi a que se adaptou melhor ao Império Romano. Quarto ponto e meio, a ressurreição e o sudário de Turim. O sudário de Turim foi datado por Carbono 14 em 1988 como sendo do período medieval, entre 1260 e 1390 d.C. Estudos mais recentes com novas tecnologias ainda geram debate, mas o consenso científico majoritário questiona sua autenticidade como relíquia do século I. O Evangelho de Pedro descreve Jesus saindo do túmulo, mas dentro da tradição da vitória sobre a morte. Não há evidência histórica confiável de que Jesus sobreviveu fisicamente à cruz e fugiu para a Índia ou outro lugar. Essa é uma lenda posterior, sem suporte em documentos antigos. Quinto ponto, o segredo mais bem guardado de Jesus. Você é divino. Jesus não veio para fundar uma religião com sacerdotes e controle. Os textos escondidos mostram que ele ensinou uma iluminação espiritual. O reino dos céus é um estado de consciência. Conhece o que está diante dos teus olhos, e o que está oculto te será revelado, diz o Evangelho de Tomé. A Igreja transformou essa mensagem libertadora em hierarquia e obediência. Mas agora, com essas descobertas, estamos redescobrindo o poder que cada um de nós carrega dentro de si. Sexto ponto, a crucificação que mudou o mundo, a prova definitiva. Cientistas e historiadores concordam.
Jesus foi crucificado. Não há dúvida razoável sobre isso. Mas o Evangelho de Barnabé, que afirma que Judas foi crucificado no lugar de Jesus, não é um evangelho antigo. Ele é um texto medieval escrito entre os séculos XIV e XVI, 1300 e 1600, provavelmente influenciado pelo Islã e não por fontes do século I. Jesus não sobreviveu à cruz segundo as fontes históricas romanas e judaicas. O que ficou foi uma mensagem poderosa. O amor e a verdade podem vencer a violência do império. Sexto ponto e meio, o código secreto da Bíblia. Muitas traduções serviram a agendas ao longo dos séculos. Não matarás, no original, distinguia assassinato de guerra. Satanás, no livro de Jó, era um funcionário no conselho divino. Quem se beneficiou? Quem usou o medo e a obediência para controlar as massas. Mas hoje podemos ler os manuscritos mais antigos e decidir por nós mesmos o que ressoa com o nosso espírito. Sétimo ponto, a caça aos hereges. Como a verdade foi perseguida. Tradutores foram executados, místicos torturados e bibliotecas destruídas ou perdidas. Nem tudo foi uma conspiração centralizada. Foi o processo natural de um movimento espiritual que se tornou instituição de poder. Os chamados hereges preservaram visões místicas que hoje nos ajudam a recuperar a espiritualidade direta e pessoal. Oitavo ponto. Adão e Eva, o mito adaptado para escravizar a humanidade. A história tem raízes em mitos sumérios mais antigos, como o de Adapa. Na antiguidade, a serpente era símbolo de sabedoria e conhecimento, não necessariamente do mal. A Igreja transformou Eva na grande culpada, e no século V, Santo Agostinho popularizou o conceito de pecado original para justificar o batismo universal. O resultado foi culpa, dominação masculina e controle social por séculos. Hoje, antropólogos mostram como esse mito foi reescrito para servir ao poder. Nono ponto. Decifrando a Bíblia, o manual que moldou o mundo. Linguistas e psicólogos analisam como as narrativas criam padrões de dependência. Mas os textos apócrifos nos devolvem o poder. A verdadeira salvação é interior, consciente e acessível a todos. Décimo ponto. O grande despertar está acontecendo agora. Novos fragmentos dos manuscritos do Mar Morto continuam sendo decifrados em 2026. Ex-pesquisadores, teólogos e historiadores questionam dogmas antigos. A ciência mostra explicações naturais para muitos eventos bíblicos, mas a mensagem espiritual profunda permanece viva e poderosa. Milhões de pessoas estão acordando em massa ao redor do mundo. Este é o seu momento de escolha: continuar repetindo a versão oficial ou abraçar a verdade mais ampla por trás do véu. Como disse Jesus no Evangelho de Tomé, verso 5, conheça o que está diante dos seus olhos, e o que está oculto lhe será revelado. Agora você sabe. O que você vai fazer com esse conhecimento? Pesquise os textos originais, questione os dogmas com respeito e coragem. Compartilhe essas revelações com cuidado, elas ainda incomodam muita gente. Mas compartilhe. O despertar coletivo começa com a coragem individual. Se você chegou até aqui, parabéns, você já faz parte dessa grande mudança. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe e deixa nos comentários. Eu estou pronto para mais verdades reveladas. Não esquece de ativar o sininho das notificações, porque tem muito mais revelações vindo por aí. Eu sou Everson. Este é o seu despertar espiritual. E a verdade, finalmente, está sendo revelada.